Com os ataques do Irão a Israel, parece iminente um novo conflito militar, do qual pode impactar o continente africano. Mas este impacto pode não ser o que você espera. O Irão vem se preparando há anos para um possível conflito. E esse possível conflito apresenta uma oportunidade econômica para vários países africanos. Então, como é que a África pode se beneficiar deste possível conflito militar? Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, eu quero dizer que neste vídeo eu quero expor como um conflito direto entre o Irão e Israel pode se tornar numa arma de negociação em benefício de alguns países africanos. Mas também quero deixar claro que isso não significa que sou a favor da escalada de qualquer conflito. Até porque eu sei que este é um tópico cheio de emoções profundas e que tem riscos reais na vida das pessoas. Agora, também sugiro que você leia sobre a indústria bélica, como ela beneficia países, inclusive pessoas individuais. E, sinceramente, eu acho que pensarmos que guerras não beneficiam a ninguém, estaríamos a ser ingênuos. Mas a pior realidade disso tudo é a perda de vidas humanas. Então, era isso que eu queria dizer. E, sem mais delongas, vamos então tentar perceber se houver qualquer escalada ou conflito direto entre Irão e Israel, como isso pode beneficiar alguns países africanos. As relações Irão e África são datadas desde o século IX. As relações persas africanas foram principalmente apresentadas pelo comércio entre os dois povos. E no século XVI havia assentamentos de imigrantes persas em áreas urbanas no leste de África. As relações Irão-África estão enraizadas na história. Pode-se dizer que o continente africano sempre foi uma das principais prioridades da política externa do Irão. Com a sua concepção anti-imperialista, o Irão apoiou o processo de descolonização em vários países africanos durante o período da Guerra Fria. E em 1979, a parceria do Irão com alguns países africanos baseava-se em interesses econômicos, políticos e estratégicos mútuos. Isso, obviamente, sem contar que o Irão queria espalhar a sua ideologia religiosa. Porém, estas relações nem sempre foram pacíficas. O Irão chegou a ter problemas com alguns países africanos. Mas durante o mandato do antigo presidente iraniano Ahmadinejad, de 2005 a 2013, o Irão procurou um envolvimento mais ativo com a África. Mas por quê? Porque ele via o continente como um possível escudo contra as sanções internacionais. O Irão, durante este período, cultivou laços principalmente com estes estados da África Ocidental. E no norte de África, o Irão forneceu material bélico, treinamento militar e investiu em setores de agricultura. E também fez investimentos em infraestrutura e deu concessões de empréstimos como parte da sua política de cooperação. Estas estratégias foram bem-sucedidas. E um bom exemplo foi quando todos os estados da África Ocidental apoiaram o Irão na votação da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Irão em 2009. Em 2012, a economia do Irão sofreu um grande impacto devido às sanções impostas sobre a liderança do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Last month, we joined with our partners at the UN Security Council to pass the toughest and most comprehensive multilateral sanctions that the Iranian government has ever faced. Nesse período, o Irão mudou o seu foco para o seu programa nuclear e quando o antigo presidente Rouhani chegou ao poder em 2013, ele não tinha os mesmos objetivos com a África como seu antecessor. O presidente Rouhani, embora tenha referido a África como a principal prioridade do Irão e apelou ao fortalecimento político, econômico e cultural com a África, não houveram grandes esforços. O presidente Rouhani estava mais preocupado em lidar com os Estados Unidos e a negligência da administração de Rouhani em relação à África ficou evidente pela falta de visitas oficiais e também o declínio do comércio durante o seu governo e principalmente pelo rompimento das relações diplomáticas com alguns países africanos. Por exemplo,
Em 2014, o governo sudanês e somali fecharam centros iranianos nos dois países e expulsaram os seus funcionários. Isso após o ataque ao consulado saudita no Irão na sequência da execução do clérigo xiita Nimr al-Nimr em janeiro de 2016. A Somália e o Sudão cortaram os seus laços diplomáticos com o Irão e, em 2018, Marrocos cortou relações com o Irão, citando provas irrefutáveis de que, através do seu grupo proxy Hezbollah, baseado no Líbano, o Irão forneceu treinamento militar e apoio logístico à Frente Polisário, o grupo separatista do Saara Ocidental com sede na Argélia. Vários outros países cortaram ou diminuíram as suas relações com o Irão e os esforços do presidente Rouhani foram por água abaixo, principalmente quando os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear e impuseram mais sanções contra o Irão em 2018. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. Vejamos, estes todos os acontecimentos serviram como uma grande lição para o presidente iraniano Ibrahim Raisi, que entrou no poder em 2021. Se você olhar para aquilo que chamam o eixo das maiores ditaduras, China e Rússia, o que eles têm em comum? Bem, a resposta simples seria ter laços fortes, fazer negócio entre eles. Mas uma das mais importantes é que estes dois países têm uma grande influência em África. E o presidente Raisi notou isso, mas a lição não parou por aí. Em 2022, o presidente Ibrahim Raisi assistiu o seu aliado Rússia a levar tantas sanções que até é difícil dizer quantas foram. Ok, foram 17 mil sanções contra a Rússia. Porém, a Rússia se manteve por cima. Claro que isso foi devido a vários fatores, como a antecipação das sanções, a preparação da economia, os BRICS, os aliados que poderiam ajudar em caso de necessidade. A Rússia estava simplesmente preparada. E o presidente Ibrahim Raisi não tinha como ignorar um aspecto crucial sobre a preparação da Rússia. O facto de fazer negócios com o continente africano servir de um grande amortecedor das sanções. A África é uma peça-chave na economia internacional devido à sua vasta matéria-prima. Então, por que lidar com intermediários se você pode ir diretamente ao fornecedor? O continente africano não só pode fornecer matéria-prima, mas apresenta várias outras oportunidades, como acabar com o isolamento político que vem com as sanções, influência em votos na ONU e com a onda de troca de poder do antigo para o novo, o Irão pode encontrar novos aliados que partilham da mesma ideologia anti-ocidente. E com isso em mente, o presidente Ibrahim Raisi decidiu voltar a estabelecer e aprofundar as relações Irão-África. Vejamos, em 12 de julho de 2023, o presidente iraniano fez uma visita a esses três países, Quênia, Uganda e Zimbábue, com o objetivo de expandir os laços econômicos e comerciais e explorar semelhanças políticas. A viagem marcou a primeira vez que um presidente iraniano visitou o continente desde Mahmoud Ahmadinejad, uma década antes. Mas, se você prestar atenção para esses países, você vai notar algo muito importante. Desses três países, 2 deles exploram urânio e os 3 estados ocuparam assentos importantes em instituições multilaterais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Administração da Agência Internacional de Energia Atômica. Bem, nós já sabemos o que o Irão quer com a África e já sabemos que esses países recebem oferta de outros países e empresas para as suas matérias-primas e possibilidade de uma maior influência política. Então, por que o Irão seria diferente e o que torna o Irão especial?
O Irão já tinha o plano de aumentar o seu comércio com a África em 1,1 bilhão de dólares nos próximos 2 anos e depois aumentar ainda mais. Mas o possível conflito militar abre uma condição especial. E qual é ela? É simples: urgência. O Irão já está sob sanções e se um conflito militar começar, é altamente provável que o número dessas sanções aumentem. Segundo, os seus inimigos também já estão de olho no continente africano e durante a governação do presidente Rouhani, eles construíram alianças e ganharam território. Dizer que há uma luta entre os países do Médio Oriente para ganhar maior influência em África não estaria longe da verdade. E terceiro, construir alianças durante um conflito militar não é do dia para a noite. Isso tudo joga a favor de África. Como? A matéria-prima e a influência política do continente são boas demais para ignorar. E a urgência do Irão obter essas duas coisas funciona como uma arma de negociação para os países africanos. Vejamos, o comércio entre o Irão e a África atingiu 1,8 bilhões de dólares durante os primeiros 10 meses de 2023, registrando um aumento de 22% no valor numa base anual. A África do Sul é o principal parceiro comercial, com um aumento de até 33% no comércio, seguida por Moçambique e Gana e outros países africanos. A principal razão para o aumento do comércio do Irão com a África pode ser atribuída ao fato do país ter intensificado a sua diplomacia econômica e principalmente influência em África. O Irão aumentou o número de delegações comerciais em África, organizou muitas exposições e realizou várias reuniões da Comissão Econômica Conjunta. O Irão também estabeleceu uma série de centros de negócios em quase toda a África em 2023. Olhando para aqueles 3 países que o presidente do Irão visitou, o Quênia, Uganda e Zimbábue, eles sofrem de dívidas econômicas. E considerando o Irão como um parceiro estratégico, crítico e de inovação, eles assinaram 21 acordos com o Irão. O Irão assinou 5 memorandos de entendimento com o Quênia no domínio das pescas, saúde animal, produção pecuária, tecnologia de informação e promoção de investimentos. O Irão propôs estabelecer uma fábrica de produção de veículos iranianos em Mombasa, a cidade portuária do Quênia. O Irão apoiará Uganda através de projetos energéticos, através de partilha de conhecimento e de financiamento. Esta decisão surgiu num momento em que os Estados europeus e outras organizações internacionais estão a pressionar Uganda para parar a construção de uma refinaria de petróleo, alegando os riscos ambientais. O Irão investiu maciçamente nos setores agrícolas do Uganda e do Zimbábue. O Irão está a apresentar-se como um parceiro que não só quer explorar a matéria-prima do continente, mas também quer investir na agricultura, saúde e industrializar vários países. O Irão vem tentando intensificar a sua relação com a Argélia e principalmente com Djibouti, devido à sua localização estratégica das navegações internacionais. Neste ano, chamadas foram feitas para os gigantes econômicos de África. O presidente iraniano entrou em contato com o presidente da África do Sul e Nigéria, com o propósito de aumentar o comércio e investimentos no setor de energia. Agora, o Irão vem tentando aumentar o comércio com vários países africanos e esta parece ser a melhor altura para alguns países africanos que desejam fazer negócio com o Irão de terem o poder de negociar. Então, o nosso vídeo termina por aqui. A verdade é que qualquer país soberano faz acordos com quem bem entender. É sempre uma questão de interesses. Agora, vários países, inclusive o seu país, têm observado, analisando como a Rússia sobreviveu às 17.000 sanções e mesmo assim cresceu economicamente. O Irão quer replicar isso caso entre em um conflito direto com Israel. Não quer somente matéria-prima ou urânio, mas uma forma de amortecer as sanções ocidentais. Então, basicamente é isso. O nosso vídeo termina por aqui. E se você quer saber por que Turquia e a Arábia Saudita pretendem frear a influência do Irão em África, deixe-me saber
nos comentários. E por favor, faça aquilo de sempre, dá aquele soco no like, partilhe com mais pessoas, porque isso sim apoia o canal e nos motiva a criar mais vídeos. E, por favor, se você quer apoiar ainda mais esse canal e conteúdos independentes, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, meu muito obrigado, Koshikuro, Kanimambo, Asante Sana, é só o começo, tamo juntos, peace!